Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 21, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali suas 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Bem, o que Deus leva em conta são as atitudes do nosso coração ou as motivações do nosso coração. E Deus conhece o nosso coração. Os seres humanos julgam muito pelo exterior, pelas aparências, dão valor às coisas pela aparência. Mas a Bíblia diz que Jesus, ou que Deus, conhece o nosso coração. E Ele se agrada de nós quando aquilo que fazemos é resultado de uma motivação que tem a glória de Deus como prioridade, o amor a Deus acima de todas as coisas, a adoração a Deus como fundamento principal. Como diz Paulo quando escreve aos Coríntios, dizendo que se eu não tiver amor, de nada adiantará eu ajudar o pobre, eu fazer grandes coisas. Se eu não tiver amor, tudo será um vazio. Então eu preciso fazer com amor. A minha motivação tem que ser a glória de Deus. O que eu faço tem que ser para que Deus se alegre e não para que eu convença pessoas, para que eu apareça para pessoas, porque nesse caso eu posso estar tendo um comportamento hipócrita, farisaico. E nesse texto, Jesus, observando os ricos lançando as suas ofertas no gasofilácio, e a ideia aqui é que aqueles ricos faziam questão de que fossem vistos entregando as suas ofertas, né? Eles faziam questão de que aquelas moedas tilintassem lá no fundo do gasofilácio, aquele valor, para que fossem percebidos e elogiados. Isso é o mesmo daquelas pessoas que fazem obras, mas não conseguem fazê-las apenas para Deus. Elas querem ser reconhecidas, elogiadas, aplaudidas. Isso está errado, porque no momento em que elas fazem algo esperando serem reconhecidas, ao serem reconhecidas, elas já recebem a sua recompensa aqui na terra e não têm do que esperar no céu, no sentido de galardão. Mas aquele que oferta, que ajuda, que assiste no oculto, a Bíblia diz que Deus vai recompensar já, dando um coração satisfeito e pleno, mas também na eternidade, presenteando com os galardões. Então, quando ofertar, quando ajudar, quando contribuir, não faça questão de aparecer, né? Mas esse era um erro, né, dos ricos fariseus. Mas diz aqui que, no contraste, viu também Jesus certa viúva pobre lançar ali 2 moedas, 2 pequenas moedas. Imagina aí uma moeda, né, de 5 centavos. Então ela lança 2 moedas. E o contraste é que ela era pobre, enquanto os outros eram ricos, e ela era viúva. Ou seja, esta mulher não era uma pessoa que não era levado muito em conta por causa da sua viuvez e certamente por causa da sua pobreza. Mas ela tem como motivação do coração
adorar a Deus, servir a Deus. E a sua oferta é adoração a Deus, parte do coração dela. Então, a ideia não é que ela deu pouco, mas a ideia é que ela deu tudo que tinha. Então, se ela deu tudo que tinha, ela deu até mais, ela deu certamente mais do que os ricos que faziam questão que suas ofertas, seus dízimos caíssem no gasofilácio, fazendo estrondo para que fossem reparados e elogiados. Mas ela não. Ela lança as 2 pequenas moedas e aí Jesus diz: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. E assim acontece. O que Deus olha não é a quantidade financeira em espécie, a quantidade de bens que você tem e nem que você doa, mas é se parte de um coração quebrantado, de um coração reconhecido da soberania de Deus, do senhorio de Jesus. E esta oferta não é apenas material, mas é vida, é a própria vida. Então, o que a viúva oferece, quando diz o texto que ela oferece tudo, é porque na verdade ela oferece a vida, e é isso que Jesus quer, a sua vida. Nós não podemos comprar a graça. A graça, o nome já diz, é um favor que eu não mereço. Então eu não posso comprar se tudo já é de Deus. Tudo pertence ao Senhor, Salmo 24:1. Tudo já é de Deus, inclusive nós somos de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Ou seja, o máximo que eu posso fazer é me doar, entregar a mim mesmo. Outro bem não possuo senão o Senhor. Então Jesus diz que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Um agravamento aqui na questão hipócrita dos fariseus e desses ricos, e que contradiz a ação com essa viúva. É um contraste, um paradoxo. A viúva deu tudo que possuía e eles deram o que sobrava. Ou seja, a motivação deles em ofertar, em doar e em adorar, porque a oferta é uma adoração, né? O dizimar é adoração. Então a motivação daqueles ricos é porque lhes sobrava. Eles tinham sobrando, então não ia fazer diferença. Mas sendo rico ou pobre, o que a gente deve fazer é uma adoração espiritual, voluntária, seja em oferta e dízimos, né? Seja monetária, esse sacrifício, essa oferta, seja a oração, seja a leitura da Bíblia, seja o louvor, tem que partir de lábios sinceros que confessam o Senhor, tem que partir do coração, né? Tem que ser algo espiritual, porque Deus não se compra, a gente não compra a bênção dele. Mas também Deus não quer rebarbos, sobras. Deus quer o seu coração. Deus quer a sinceridade na adoração, na oferta, ok? Então, em relação ao seu tempo, você tem dado a Deus tudo ou o que sobra? Quando você dá a Deus todo o seu tempo, sobra-lhe tempo para você fazer as demais coisas. É isso que Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Dar a metade da nossa vida para Deus não é o bastante. A gente precisa dar tudo, toda a nossa vida. E eu não me refiro a bens. A ideia aqui é que você deve reconhecer que tudo é dele. Os bens, a inteligência, o tempo, os recursos, tudo é dele e deve ser usado para a glória dele e colocado à disposição dele. Colocado à disposição dele não necessita, ou não quer dizer necessariamente você trazer algo ao gasofilácio, mas você viver intensamente para a glória dele e tudo que fizer for feito para a glória dele. Amém? Eterno Deus e Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Sustenta, Deus, aqueles que ainda não compreendem, ó Deus, a profundidade da riqueza, da sabedoria
que vem da pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor possa ter misericórdia, usar de graça, de bondade para com cada um de nós pecadores, para que venhamos a conhecer mais profundamente a Jesus e a nos entregarmos completamente, sem reservas, a Jesus Cristo, confiando nele como Salvador, mas também Senhor da nossa vida. E assim possamos desfrutar em Cristo a alegria para a salvação, a alegria, Deus, para viver aqui agora. Quebranta-nos e tira de nós a idolatria ao dinheiro, a idolatria aos bens materiais, a idolatria à personalidade ou ao personalismo. Ó Deus, tira de nós a arrogância, o orgulho e a vaidade e faça-nos como esta viúva pobre que deu tudo que tinha. Ó Deus, porque tudo que temos é teu. Ela deu tudo que tinha e é isso que o Senhor espera de nós, que nos entreguemos completamente a Ti. Oh, meu Deus, nos ajude a nos entregarmos completamente ao Senhor sem reservas. Dá-nos as motivações corretas para a adoração, ó Deus. A glória do Senhor acima de tudo. A glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.